Olá, eu sou o Daniel Perpétuo. Eu sou o Maicon Xavier. E você está no G-Comcast. Bom, hoje, vocês perceberam, né? Não estamos com a doutora Tatiane, tomou um sol. Estamos com o querido nossos gerentes de operações, Dr. Maicon Xavier. Muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua participação. Prazer estar aqui. O doutor está com um probleminha de voz, então ela não conseguiu gravar, mas está aqui representada a um alto nível com o nosso querido Maicon, né, Maicon? Aí sim, hein? Vamos falar de assunto bacana hoje, né, Maicon? Bom, e o nosso convidado é maravilhoso, né? É um amigo também, prata da casa. 48 aninhos, Maicon. Tá na flor, nem parece, né? Nem parece, né? Parece que eu dou com o pneu murcho, né? 48 aninhos, é de São Paulo, ele tem formação em Direito com MBA em Cambridge. Nós estamos ficando chique, hein? Esse nosso entrevistado, ele vem das Europa, meu irmão. 20 anos atuando no mercado imobiliário e administração patrimonial. Desses 27, também com atuação em condomínio, gerindo pessoas no mercado de facilities e serviços de gestão condominial. Muito bem-vindo, Fabiano Biscalquim! Que delícia! Que bom tê-lo aqui, meu irmão, meu amigo. Além de tudo, né, o Fabiano é da Gecom, tem uma franquia Gecom, né? Marido da Giane, nossa querida parceira. Muito bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado, prazer estar aqui na sede da Gecom em Bauru, com figuras ilustres como vocês. E vamos lá, vamos falar de gestão, vamos falar de Gecom, vamos falar de trabalho. Bacana. E aí, Maicon, o que nós vamos falar sobre hoje? Falar um pouco sobre gestão de pessoas, sobre condomínio. Fabiano, conta pra nós aí um pouco da sua experiência, aquilo que você viveu até hoje. Eu entrei na Gecom meio que para ajudar a parte de gestão, exatamente gestão de pessoas. E aí eu acabei me atraindo um pouco pela área, até porque você começa a lidar com pessoas, você começa a lidar com sonhos, com os desejos e às vezes as tristezas. Você vira um pouco psicólogo. E o que foi interessante é que eu percebi que o pessoal tinha uma certa aderência. É interessante você saber escutar um pouquinho do que aquela pessoa passa, você, de repente, remediar o que aquela pessoa precisa, mas sem fraquejar. O que é importante? O certo pelo certo. Sempre. Eu adoro essa frase. É o certo pelo certo. É maravilhoso isso, né? E aí foi acontecendo. Então, a Gecom para mim foi uma grande escola e conheci pessoas maravilhosas. Agradeço sempre aí a abertura que o Daniel, a doutora Tatiane sempre me deram. E estamos aí, estamos seguindo. Fabiano, diz uma coisa. Dentro da Gecom e no mercado condominial, para a gente você é referência no lidar com gente. Isso é muito importante. A gente sempre fala isso, né? A gente pode ter melhor tecnologia, melhor estrutura de profissionais, mas no fim das contas é gente cuidando de gente. A gente trabalha com pessoas. E essa parte de funcionários, colaboradores nos condomínios, é um desafio e tanto, né? Porque você tem que lidar com esses colaboradores, expectativas, frustrações, rotina, não deixar eles se envolverem no ambiente ali do condomínio. Trabalhar em condomínio é diferente de trabalhar numa empresa, como porteiro, por exemplo, Sim. Porque na empresa ele tem o gerente ali só e beleza, no condomínio ele tem mais 50 famílias, todo mundo se põe como patrão dele. Não é dono ali, né? Então conta pra gente, a gerir essas pessoas no condomínio, desafios. Vamos lá, eu acho que a grande receita primordial, quando eu converso com todos os meus colaboradores, e até com colaboradores de outros condomínios que me pedem ajuda, educação. Levantar a voz, jamais. Você está trabalhando dentro do meu condomínio, dentro da camiseta Gecom, você não vai levantar a voz, você não vai xingar, você não vai se rebelar. Você vai se acalmar, vai procurar seu supervisor, vai me procurar. Tá acontecendo isso. E o acontecer isso, eu acho que pode ser coisas que você nem imagina, das mais simples. Preciso levar minha filha no médico. Como que você vai virar para um colaborador e falar não? Você vai abrir o chamado, vai abrir a reposição, fala assim, vai. Agora... Acolhimento, né? É um ser humano também que está ali, né? E acho que o respeito, a educação, a voz num tom cordial, tá explodindo. Não levanta a voz, não xinga teu colega. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo com você. Vai lá, resolve e tal. Tudo. E acho que por limites. O pessoal assim, eu escuto, eu resolvo, mas é limites. Não, você não vai marcar consulta segunda-feira, 9h30 da manhã. Não, você não vai fazer isso.
Você não vai ter dor de barriga terça-feira de manhã, né? Então, assim, tem coisas que você tem que... Eles têm que entender que tem limites, tem regras. Então, assim, ó, marca seu mediquinho depois do horário de trabalho, marca no sábado à tarde. É uma que você consulta tá livre. eletiva, né? O cara marca uma limpeza de dente, Não. quarta-feira, 3 horas da tarde, Entendeu? né? Então, assim... Mas cada um tem um caso também, cada um tem uma particularidade. Eu, às vezes, brinco, assim, pessoas a gente não conhece. Tem até um caso inusitado, eu tava conversando mais cedo até, acho que era com o Marcos mesmo. Com o Maicon, perdão. Eu já tive colaborador que pediu as contas porque eu paguei ele adiantado. E ficou bravo. Não, você não deveria me pagar adiantado, mas é seu direito, você está recebendo. E o cara realmente foi embora. Ele pediu as contas, fez a cartinha de demissão, ele se demitiu, foi embora, foi trabalhar em outro lugar. Por quê? Porque eu paguei o vale transporte e o vale refeição dele adiantado para ele ter conforto, né, tal, o dinheiro tá aí, porque no caso no condomínio era pago em dinheiro. E ele ficou chateado, extremamente chateado. Deixei ele esfriar um pouco, deixei ele se acalmar. Liguei para ele e falei, rapaz, não faça isso. A empresa não te fez nada, você não fez nada para a empresa. Não gostei dessa atitude. Então, às vezes, a cultura onde a pessoa foi criada, de que forma ela foi criada, a companhia que ela teve ali, de repente ela teve uma infância mais difícil, ela teve uma infância um pouco mais dura, vamos dizer assim, em diversos aspectos, como cada um de nós tivemos a nossa. Mas é entendimento e posicionamento. Acho que mas a base da receita que eu entendo é a educação. Marco, você tá vendo? Tudo isso, e nem foi combinado, hein? É a extensão do que a gente prega lá na cultura interna da GECOM, no nosso GEConecta, né? Sempre falando disso, né? De cultura, de repetição de modelos, de a gente repetir o que é bom e corrigir. Não, exatamente, que nem você falando, teve 2 pontos assim que eu falo, isso é muito importante, né? Primeiro que é essa questão da ser humano, né? Porque às vezes no dia a dia, né? Na correria, né? No meio dos processos ali, você fala, só alguém que tá abrindo o portão, né? Enfim, isso a gente se perde, né? E outro ponto é as regras muito claras do jogo, né? Porque aí, de fato, a gente consegue medir, né? Se está dando certo ou não. E a pessoa, acho que previsibilidade, né? Acho que é muito importante isso que você falou, Sim. né? Nesse relacionamento, o ser humano, mas também entender, né? Que você, como empresa, tem uma obrigação, né? Que você ali tem algo a entregar, mas que eles precisam cooperar para isso, né? Por isso, Fabiano, que a gente estava até conversando mais cedo sobre uma proposta de um condomínio e a gente lá junto com a Jane, a gente esmiuçou ali as questões de pré-implantação. Então, não é assim, selecionou o colaborador, vai lá, condomínio, tá aqui, é seu uniforme. Não. Então, assim, a questão que nós falamos lá da pré-instalação, seleção, entender o onboard, acompanhar, adequar, ajustar. Eu costumo brincar que o condomínio é um ser que pulsa. E ele precisa de conexões. Esses funcionários colaboradores, né? Funcionários e colaboradores precisam fazer parte do condomínio. Eles começam a integrar o condomínio. Mas o cara tá lá jantando e ele tá preocupado com o condomínio. Será que aquela luz foi apagada? Será que aquela tampa do lixo foi baixada? O pessoal entra dentro desse ser pulsante, que é o condomínio. O condomínio tá ali pulsando, ele não para. Se você conseguir isso com um profissional, você pode ter certeza. Esse cara vai trabalhar comigo. Ele não vai ter salário atrasado. De quinto dia útil caiu no domingo, na sexta-feira ele tá com o dinheiro na conta. O uniforme dele tá impecável, o EPI dele tá montado, ele sabe quanto ele ganha. Dentro da convenção dos sindifícios, tá tudo certinho. Na GECOM você nunca vai ter diferença de salário daqui, dali. Então eu acho os adicionais, que a gente também leva sobre a risco, insalubridade, acúmulo de função, os noturnos, né? A 15ª hora, tudo que tem ali. Então acho que esse é o... E tem que ter paciência, né, Daniel? Não, muita, né? Então, mas você sabe que tudo isso é reflexo. Paciência também, porque às vezes assim, você tem pessoas que são repetitivas, tem uma malandragem, né? Tinha um lá que pôs o apelido em mim, que é o senhor atestado, né? Porque assim, você vai faltar, você traz atestado, senão você vai levar a falta e você vai ter o desconto. E ele já teve exemplo de que ele não precisou de atestado, eu não descontei a falta dele. Foi quando entrou água na casa dele, teve enchente. Ele me ligou desesperado. Seu Fabiano, tem água. O senhor tá vendo? Não tô, você tá no telefone, não dá pra ver. Ele desesperado. Não foi trabalhar 2 dias. Abri lá o chamado, fizemos a reposição. Falei, tá vendo como não é o senhor atestado? Você fica me chamando de senhor atestado aí, entendeu? Você foi lá, resolveu suas coisas, tal. Eu dei uma geladeira pra ele de presente, uma já usadinha, tá lá, filho, vai. Vai em paz e vamos trabalhar.
É o tamo junto, né? Porque, assim, é importantíssimo isso. E isso tem reflexo, né? Quando você olha para o colaborador também como um ser humano, um parceiro de negócio, que na verdade é isso, porque eles também são extensão da gente como uma ponta. É o parceiro de negócio. Então, assim, poxa, eu me preocupo se o Marco tá bem ou não. Ele é gerente de operações. Se ele estiver ruim, você imagina uma cadeia embaixo dele como não vai ser contaminada. Sim. Então, me preocupo ele como profissional, mas ele como ser humano também. Você também. Então, o colaborador no condomínio, principalmente, porque ele está todo dia diretamente Gecom, né? com o final. Então, se esse cara estiver lá estressado, maltratado, sem condição de trabalho, recebendo atrasado, não recebendo os direitos dele, ele vai arrumar atestado, ele vai fazer tudo para marcar o médico no horário que mais vai matar a dia dele. A moça da limpeza, se arrumar uma faxina no dia, ela vai no posto de saúde, pega um testadinho lá que fala da dor de cabeça para fazer a faxina. Então, assim, não vai ter o comprometimento. Por isso que a gente vê altas rotatividades nos condomínios. Você não repara Sim. isso? Esse ponto também é importante porque os síndicos e até os conselheiros que participam mais da rotina, que eles ficam mais atentos, vamos dizer assim, eles sempre dão muito valor à rotatividade. Eles não querem a rotatividade, não querem a substituição, eles querem conhecer aquele colaborador, eles querem ter a liberdade até de conversar com esse colaborador, fazer pedidos. E segurança também, né? No condomínio. Exatamente, você Traz roda esse menos. aspecto. E isso acho que advém do quê? O salário justo, o salário devido, o salário em dia e de acordo com a categoria. É isso que precisa. Muitas vezes até você vai brigar hoje em dia aí com o departamento comercial, falar, mas lá tá fazendo mais barato e tal. Você tem que explicar o formato de pagamento da Gecom, que ela segue a categoria de uma forma 100% certa, e é isso que vai evitar você ter a rotatividade. Então o cara fica ali 3 meses, ele vai receber uma proposta de outro lugar, ou então o dinheiro dele não tá dando, tá fora, né? Mas esse cuidado como humano é muito importante, porque você cria um ambiente para esse profissional que ele se sente bem tá ali, entendeu? Ele engaja, né? Ele engaja. Faz parte daquilo. Isso é muito importante, né, É Marco? porque às vezes o que a gente percebe? É como se o colaborador que estivesse no campo, no condomínio, ele não se sentisse parte da empresa. Exatamente. É que nem eu Sim. já estou há muitos anos nesse segmento e tem essa percepção, o pessoal que está lá no escritório ou supervisor, ele faz parte, mas eu que estou aqui, estou abandonado, estou largado. Então todas essas preocupações, né, que você falou, esse cuidado realmente afeta o engajamento e o turnover, né, mesmo, né? Não Sim. tem essa troca, né? Porque é ruim mesmo, né? A gente que mora em condomínio, você chegar na portaria, alguém que você não conhece, ali tá na portaria, sabe que ele vai abrir sem saber se é você ou não, né? E pensando nisso, a gente também toma medidas para fazer esse colaborador também, além de mais benefícios, se sentir parte, né? Por exemplo, aqui na nossa Gecom, a gente tem o convênio com o plano de saúde. Então, a convenção não obriga, mas é importante. Então, a gente estende. Muitos usam para família e tal. E isso, né? E a empresa tem uma colaboração nesse Um plano de algo a saúde. mais, né? Um algo a Sim, mais. dá mais. Então, é muito bacana. Agora, diante disso daí que nós estamos falando, lógico, é uma pontinha do iceberg. Aí eu te falo, como que você, hoje em dia, um condomínio, não você, um condomínio hoje, pode pensar numa gestão orgânica? É difícil, é um desafiador, não é? Você imagina só o síndico fazer tudo isso sem ajuda de ninguém. Cara, impossível. E na verdade, assim, essa economia, ela vai ter data marcada para acabar. Ela vai ter... O psicológico dele vai sofrer com isso, porque o que eu enxergo da Gecom? Nós temos as nossas ramificações e cada um cuida do seu. A humanização também, Daniel, ela é muito importante. Eu preciso falar, eu sei assim, quando eu vou incomodar você, eu te ligo, eu sei que você tá ali, uma hora você vai ligar de volta. Quando o colaborador quer falar comigo, ele consegue falar comigo. Ele sabe que eu vou ligar de volta. Agora, o síndico, acho que ele tem que estar preocupado na conexão e escutar os moradores. Claro. Ele tem que entender os problemas do condomínio. Ele tem que trazer valor de vida para aquele pessoal que está ali. Então, poxa, eu vou trocar aquele parquinho por uma extensão do salão de festas, ou eu vou colocar aqui, eu vou consertar a piscina de criança. Agora, se ele entrar dentro do RH ali para tentar entender aquelas pessoas, gerir aquelas pessoas, eu acho que ele vai ter um desgaste enorme. Você vai fazer isso ou não vai fazer? Não. E outra, sim, eu acho que também, assim, ele vai ter que ser especialista, ele vai ter que ter uma empresa especialista também na parte trabalhista. Hoje nós temos uma legislação rigorosa, ela é firme, não está em qualquer lugar, não é qualquer um que sabe. Você perguntar para mim até assim, eu vou saber porque eu tô aí, tô no meio, mas eu não sabia, não tinha ideia. Então eu acho que, na minha visão, um síndico opta por essa opção, tem data marcada. Cara. E fora essa questão trabalhista, eu volto a repetir, né, Marco? Essa questão de acompanhar o ser humano, sim, cara, é fundamental. Porque você pode também, às vezes, a gente vê o colaborador
tá lá recebendo em dia, beleza. Só que ele tá abandonado lá. Ninguém passa lá. Então, assim, rotina, ele faz o que ele quer. Ah, tá sujo lá agora, vou limpar. Ah, agora não vou limpar lá não. Então, assim, ele sente, é o que você falou, não tem pertencimento. Então, quando você tem isso organicamente no condomínio, essa organização fica mais difícil. Porque se o síndico fica ausente, a tendência é que alguém vai lá e vai substituir. Então, você tem aquela pessoa aposentada que está ali, ela acha que ela cura da moça da limpeza. Aí você tem o cara que é o da polícia, ele entende de segurança, ele vai cuidar da portaria. Então, olha a confusão que gera isso lá. Todo mundo querendo mandar. E todo mundo se sente dono, porque Sim. todo mundo é condômino. Tem uma parte da fração ideal, ele paga aquela conta. Sim. E aí, sabe aquela história? Cachorro que tem muito dono morre de fome? Sim. Então, não dá para ser assim, mão de obra. Quando você tem uma empresa constituída para aquilo, mas uma empresa séria, sólida, que tem processos, que tem formatação, de implantação, de treinamento, de acompanhamento e aperfeiçoamento. Eu falei bonito pra caramba agora, hein? Quando você tem isso, você tem isso vivo. Sim. E organizado. Aí você tem no condomínio, organicamente, os funcionários, que o síndico está lá apagando incêndio, da falta da água, da falta de energia, ainda mais na sua região de São Paulo, lá choveu uma semana sem luz. Você acha que vai ficar preocupado com o porteiro? Se ele vai aparecer? Então, olha só a complexidade disso tudo, né? Sim. São muitas áreas, né? Se você, até pro síndico ali, que assim, são muitas áreas. E hoje o ser humano é o foco. Né? Então, e hoje é muito mais que você mandar ou simplesmente ele saber, precisa limpar. Mas, de fato, delegar o como, né? Ter uma rotina, um cronograma, um acompanhamento, né? Um cuidado ali com o colaborador faz toda a diferença, né? Agora, você que está na ponta lá, no dia a dia, me fala aqui, o que você acha que mais desmotiva esse colaborador? Ele achar que ele não é valorizado, em termos financeiramente falando, ou você acha que é o desgaste de relacionamento, esse abandono, ou é um misto de tudo isso daí, um pouco de cada? Eu acho que cada um responde de uma forma, né? Mas teoricamente o que eu reparei, eu acho que o abandono é o principal. Você ter mais de um mandatário, no caso, como você deu o exemplo aí do cachorro, ele não quer isso, ele quer ter a referência do supervisor dele, da pessoa que ele responde. Se ele estiver na limpeza, ele quer limpar, mas ele quer que aquele cara veja que limpou, nem que seja pela câmera. Valide, né? Uma outra coisa que eu reparei é o seguinte, o pessoal quer evoluir de função também. E eu transformei umas pessoas de limpeza que queriam ser controladores, que queriam ser porteiros, fiz os treinamentos, eles vieram. Tenho 3 ou 4 exemplos que deram exatamente assim o que eles queriam. Perspectiva, isso é muito bom, né, cara? E eu tenho uns que estão me ligando, eu quero ser supervisor. Eu falei, não faça isso. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o que mais desmotiva seria essa parte do abandono, tá com o uniforme todo sujo já, todo rasgado e não recebe um novo, não tem para quem pedir. Tem diversas pessoas no condomínio mandando a pessoa fazer de um jeito e fazer de outro. Isso é perspectiva de crescimento. E se ele fez ou não fez, ninguém nota. Ninguém nota, ninguém viu, não tem um elogio. Poxa, Desanima. olha, esse corredor tá cheiroso, você fez a limpeza. Poxa, você tá na portaria, você tá bem arrumado, você tá decentemente trajado. O pessoal viu que você tá mantendo a segurança da tua portaria, você não tá abrindo para estranho, você tá esperto na chegada do veículo. Ele quer ser visto. E ele quer evoluir. Eu vi que o pessoal lá da limpeza entrou para limpeza. Não, senhor Fabiano, eu estou fazendo um curso aqui, eu quero ser controlador de acesso, eu quero entrar para a portaria, o senhor me dá uma oportunidade. Nossa, dou sim. Vem aqui, senta comigo e vamos tentar. E essa vontade de crescer que você está falando é justamente pelo fato de você deixar as regras claras, né? Sim, então eles sabem, né? Como que eu vou chegar lá? Para chegar lá, tem esse caminho, né? Então... O Maicon agora colocou a cereja do bolo. Quando ele percebe que ali tem regras, quando ele percebe que ali tem um comando, tem um fluxo sendo obedecido, ele bate no peito, Daniel, sou GECOM, mano. Eu quero subir, eu quero ir para cima, eu não quero ficar aqui. Eu quero ir para outro lugar. E às vezes ele tem até um colega que quer uma chance na limpeza, que tá saindo do outro lado, poxa, você tá aí desse jeito, tô tentando galgar aqui um degrau maior. Deixa eu entrar aí que eu também quero tentar. Tanto é que é comum, né? Às vezes termina o contrato, troca o síndico, ele quer colocar uma outra empresa, né? E a GECOM sai, os colaboradores, eles não ficam, eles vão tudo, né? Tudo embora. Tudo embora. Sai tudo. Seu Fabiano, pra onde o senhor vai? Onde que nós vamos agora? Tô indo embora. Tô indo embora. Aqui não fico. E o assédio do novo síndico. Não, fica aqui. Que eu mandei a equipe formatada já. Inclusive, a gente vai mudar isso aí nas cláusulas contratuais. Viu, Fabiano? Outra coisa interessantíssima. Esse negócio das regras, é claro, eu adoro, né? Regras, né? É muito importante também, principalmente no condomínio, o pessoal da zeladoria, da limpeza, até o pessoal da portaria, para utilização, controle e manuseio dos materiais.
Isso é muito importante, né? Sim. Então, seja do rádio, seja dos próximos materiais da portaria, acesso de portaria, isso é importantíssimo, né? Não é porque cada morador que ele pode ficar acessando toda hora lá, ali tem dados importantes, tem dados sensíveis, tem LGPD. O pessoal da limpeza, de fazer diluição de material de produto de limpeza, consumo disso, controle. Então, fala pra gente um pouquinho disso tudo, que também interfere muito no operacional, gasto e consumo de produto de limpeza para condomínio. E mais um motivo de uma empresa especializada. Você imagina para o síndico, além de cuidado emocional, psicológico, ainda vai ter... Você acha que ele vai ter condição de dar esse treinamento? Então, conta pra gente isso. É um fator muito importante, não é, Fabiano? Sim, importante. Eu acho que na implantação, principalmente, nós fazemos o POP, Procedimento Operacional Padrão. É. Então, ali você define todas Rapaz, essas nós estamos regras. falando bonito, hein, rapaz? Tá gostando? Pelo amor de Deus, hein, meu? Você pegou essa, Luciano? É. Pop? Luciano, eu adoro pop. É isso aí. A gente faz o procedimento operacional padrão e dentro desse procedimento você tem ali esclarecimento das regras. Então, assim, morador não pode entrar na guarita. E ponto final. Ele vai espernear ali, ele vai brigar. Logicamente, o colaborador ele vai estar sempre tratando com educação e ele vai ligar para mim se ele tiver algum problema. Eu tô aqui com o morador, a gente vai acalmar o morador, explicar, chamar o síndico e vamos fazer tudo. Mas o morador, ele não entra no espaço da guarita ali. E aí, o só para espaço complementar o dos que você falou, colaboradores. é importante, se a gente tem uma gestão já consolidada, com a conjunto, de colocar isso como regra no regulamento interno, inclusive. Sim. Então você faz um trabalho em conjunto, né? Mas continua, Sim. desculpa, só para fazer Não, mas isso aí tem que ter essa regra, porque ali você está estocando principalmente as encomendas das pessoas, as cartas, as correspondências, muitas vezes equipamentos que as pessoas compraram e ali foi recebido pelo condomínio. Então é um lugar que tem que ser respeitado. As fronteiras existem para ser respeitadas. No manuseio da limpeza, nós temos um treinamento específico que a pessoa recebe em relação aos produtos básicos, vamos supor, os tira-manchas, os lavatórios que a gente chama. E lógico que a parte vamos dizer, a gente chama de cheirinho, né? Mas é o odor, que ali é o síndico que escolhe. Aí ele vai escolher o que mais agrada o condomínio dele, ou se ele quiser mudar durante um tempo. Mas eles recebem ali um treinamento da diluição, da quantidade, do uso do local, EPI. quando que ele vai limpar cada local, como que ele vai diluir. Tudo certinho, junto com o EPI, as luvas, as botas. cronograminha, bonitinho. Tudo bonitinho. Aí o zelador ajuda, né? Aí o zelador vem, participa, o que ele precisa, o que ele não precisa. Eles também estão apostos ali a qualquer acidente que venha a ocorrer dentro do condomínio. Ah, o garoto derrubou um sorvete. Ah, ali a poça derrubou as compras. Você imagina a limpeza ali na emergência. O lixo escorrendo, isso é maravilhoso, não, né? Aí é péssimo, né? Isso daí é... O cheirinho. É o cheirinho, o morador é... Então, mas veja só, quando você tem isso, o POP... Exatamente. E você tem acompanhamento, tudo flui para o condomínio. Por quê? Você tem métricas desse serviço, você consegue mensurar se aquela quantidade de mão de obra está suficiente ou não, se precisa contratar mais, se pode diminuir ou não. Você tem prestação de contas para a Assembleia depois, olha, tá vendo? Ó, aqui é feito isso, a limpeza dessa forma, então vocês querem diminuir? Sabe que vai ficar prejudicado essa janela vai ficar aí aberta. Então, olha a importância, além de você ter controle de economia. Ah, por que gasta tanto para limpeza? Não, gasta porque olha a frequência. Quer que diminuir? Quer que limpa menos? Beleza. Mas é importantíssimo você ter isso muito organizado, parametrizado. Para tudo, você interfere no trato do profissional, na metrificação disso, na medição disso, se está suficiente ou não, prestação de contas e validação do serviço, né? Sim. E outra, você também não pode sobrecarregar o colaborador. Exatamente. Às vezes você vai lá analisar, o colaborador já está sobrecarregado, está sempre sendo cobrado e fica nítida a carga excessiva para quem é do meio. Né? E acho que na parte de segurança, o que a gente sempre recomenda também é a análise do perímetro, é verificar as condições de segurança, a altura dos muros, se ali não está faltando uma câmera, não está faltando uma cerca eletrificada, quer colocar uma pessoa ali para fazer a guarda daquele local, fazer uma ronda. Toda essa análise ela tem que ser feita. E na proposta GECOM não tem custo. Que maravilha, viu? Olha, esse assunto é muito interessante. Eu sou apaixonado, porque a gente já falou aqui em outros episódios, todo condomínio, ele reverte 60% do que ele arrecada, em média, na mão de obra. Então, em média, no Brasil, todo condomínio, de tudo que arrecada, 60% ele reverte na mão de obra, seja própria ou terceirizada. Né? Então, é muito importante. É o coração do condomínio. Por vários motivos, financeiramente, mas principalmente porque interfere diretamente na rotina, no dia a dia das pessoas, né? Então, você mora lá, é a sua família, onde você recebe suas visitas, você quer que esteja limpo, né? Você
quer também que os seus convidados sejam bem recebidos na portaria, né? Agora me fala uma coisa, Fabiano. Questão de seleção desse pessoal. Tá difícil, o pessoal não quer trabalhar, o pessoal quer trabalhar, retenção desse pessoal, lógico que tudo isso interfere, mas no mercado aí nós estamos vivendo atual, como é que está essa questão de recrutamento, a questão política social do momento, de bastante benefícios públicos, né? Os bolsas da vida aí. Isso também dificulta, desanima o pessoal não quer perder, não vou querer trabalhar registrado porque eu vou perder o meu bolsa, eu estou recebendo um monte sem fazer nada. Como é que você está sentindo isso no dia a dia, na prática? Infelizmente é uma realidade, isso aí está acontecendo, e acho que isso aí interfere na vida do colaborador, seja qual for a função que ele for exercer. Porque você tirou a capacidade da pessoa evoluir. Ela se perdeu ali dentro. Seja dentro de um cartão, ou às vezes recebendo um auxílio sem fazer nada, ou mesmo sem o auxílio passando necessidade. Então existe a dificuldade, a seleção a gente faz, a gente chama a pessoa, conversa com a pessoa, lógico que a gente analisa o histórico, tem que ter um perfil, tem que conhecer da matéria, tem que ser do ramo. Mas eu já dei oportunidades para pessoas sem experiência. Pediram oportunidades, a gente monitora um pouco mais de perto, a gente atua com um pouco mais de cuidado para dar, vamos dizer, a liberdade que a pessoa precisa. Mas eu tenho sentido dificuldade, infelizmente. A gente não é contra plano social, mas eu acho que a forma da aplicabilidade hoje e a forma que é exercida também, vamos dizer assim, recebida por esses colaboradores que não estão muito afim, ela dificulta a própria estada dele como pessoa. Mas a gente enfrenta uma dificuldade, sim. Eu espero que isso aí venha a melhorar. E aquele colaborador que aparece lá e fala assim, eu quero trabalhar tudo, mas eu não posso ter registro. Isso acontece? Acontece. O pessoal é assim, acontece na verdade... todo dia ou dia sim, dia também? Não, acontece sempre. É aquela coisa, eu tô recebendo benefício, não sei o quê, mas aí assim, a conversa, Daniel, é até dentro da parte de gestão, da pessoa sentar ali e entender. Aí você senta com calma, você olha no olho, senta aqui, meu amigo, não tenha pressa, nós vamos conversar. Você vai ter um plano aqui dentro, você vai receber o teu salário em dia, você vai sempre se melhorar. Então não há necessidade de você continuar recebendo do governo. O governo são para pessoas que não têm um emprego. Você vai ter um emprego. Você foi selecionado, você tem que ficar feliz, você não tem que ficar triste porque você vai perder o benefício. Então, assim, sem registro, jamais, não vai rolar. Não tem como, né? Ô, Fabiano, e que nem assim, a gente vê, né, a gente está quase todo dia, né, fazendo processo seletivo, né, recrutamento e seleção. Como que eu vejo muitas empresas que elas simplesmente colocam o RH e falam, tem 30 vagas ali, né, de portaria, de limpeza ali, mas eu vejo também que é importante também que a pessoa que conhece o posto, né, que o supervisor, ele participe desse processo seletivo também, para poder ajudar a entender, né, qual é a demanda, né, a personalização ali daquele condomínio, né? O que você acha disso? Você acha que, de fato, quem limpa qualquer lugar, qualquer condomínio, ou é importante ter esse olhar ali individual para cada posto de trabalho? Perfil, né? Muito. Maicon, parabéns, velho. Olha. Não, mas isso que o Maicon tá falando, ele desmistificou o seguinte: quem tá fazendo as entrevistas finais sou eu, não é mais Legal. Eu faço a final. Então, assim, a pré-seleção eu não participo tão efetivamente. Às vezes eu sugiro algumas pessoas, porque eu tenho pessoas que já atuaram conosco, que estão pedindo uma oportunidade, que acabaram saindo dos locais que estão, e eu vou direcionando os currículos para a parte da RH. Mas a entrevista final eu que faço. Então, eu quero conhecer um pouco daquele perfil, eu quero conhecer aquela pessoa, a forma dela de agir. Não, eu acho que não. Condomínio é condomínio. Eu acho que não é tão parecido. Um hospital é diferente. Eu vou trabalhar numa concessionária, num shopping. É diferente. O condomínio é diferente. O condomínio é casa. O cara tá dentro da sua casa. Então é diferente e a gente tem que analisar isso. E você tem que casar esse perfil de quem tá no condomínio e quem vai trabalhar lá. A portaria do shopping não é igual à portaria do condomínio. Sim. Os cuidados que eles precisam ter em relação a cada portaria, eles são diferentes. Você tá atuando na parte de shopping center, na parte privada é uma coisa, agora você tá ali cuidando da portaria residencial, é diferente. A gente tem até um exemplo lá de um colaborador que ele se deu muito melhor num prédio de uma torre única, né? Do que o outro lá, que eram várias torres. Então não tem a ver com a quantidade. Né? E ele tava pedindo para sair, praticamente. No caso do condomínio.
E não tem a ver pela quantidade, pelo tamanho, mas de fato pela forma de trabalho, né? Pelo lidar, pelo contato que tem ali com as pessoas, Você né? acha que você tem uma empatia até com os próprios moradores. Você Com tem certeza. moradores mais divertidos, que conversam mais com os colaboradores de uma forma mais amistosa. E você tem moradores que não, que são mais fechados, que são mais sérios, que não querem muito contato. Então eu acho que quando eu falo que o condomínio pulsa e você tem que ter o colaborador que ele se integra nisso, é que tem que ter o fit certo. Ele tem que entrar ali, ele tem que se sentir parte também, porque ele vai passar a maior parte do dia dele ali trabalhando. Mais do que a família dele. Exatamente. Então isso tem um fit, tem uma situação. Fabiano, e falando também do nosso negócio, né? Que nem assim, específico de condomínio. Qual que você acha que é a visita ideal do supervisor? O supervisor ele vai lá visitar. O que você acha que ele tem que olhar? Tanto no aspecto de pessoas, mas do condomínio ali também. O que você acha que isso tem que fazer? Eu acho que o primeiro de tudo tem que ser surpresa. Você tem que pegar na surpresa. Não tem que avisar, não tem que se preparar. Eu acho que é chegar lá... Não tem que ter aquela rotina. Eu sei que amanhã ele vem. Não pode. Segunda-feira, às 8 da manhã. Não. É sábado, 11 horas. Chegou aí, abriu o portão, vamos começar. Eu acho que o primeiro de tudo, quando você olha dentro do condomínio, é a guarita. A guarita ali é seu cartão de chegada. Então a portaria tem que estar limpa, tem que estar adequada, os documentos têm que estar organizados, tudo direitinho. Eu tenho pessoas às vezes que não me conhecem, eu chego lá, eu tento entrar, eu tenho que ser barrado, então, perfeito. Depois disso, acho que o aspecto pessoal, é o uniforme, ele tem que estar ali com o uniforme dele, a camisa tem que estar passada, Apresentação geral, apresentação perfeita, a gravatinha da GECOM se ele for da portaria. Não tem uniforme. Não, mentira, você tem uniforme, então se você não tem, você tem que pedir. E ponto. E aí depois você vai para o condomínio. Dentro do condomínio, eu acho que o hall principal também fala por si. Ele é o aspecto, a entrada da sua casa, ele tem que estar limpo. Ali a parte de entrada varrida, bem limpa, bem gostosa de chegar, vamos dizer assim. Os elevadores Cheiro, né? também. Muito importante. O odor, né, eu acho que é o principal. É o principal. Elevador é um lugar muito importante, cara. Elevador você transporta comida, às vezes, cai alguma coisa, ou às vezes você tem as crianças pequenas também que acontecem acidentes, você tem que deixar tudo certinho, o uniforme do pessoal tem que estar adequado. E acho que também cada condomínio tem a particularidade. Eu costumo dizer também que às vezes eu vou olhar a parte de garagens também, para ver se não tem óleo dos carros que caíram ali, que pode evitar um acidente de uma criança com uma bicicleta, ou você mesmo caminhando, passa no óleo, toma um escorregão. Mas eu acho que os principais aí começa pela portaria e hall social e seguindo para os elevadores. Beleza. Fabiano, só pra gente matar e fechar com chave de ouro, um assunto que é ligado a isso e que é muito importante, né? As cotações, vamos lá agora. Aí você tem um condomínio lá. Seu Fabiano, eu quero aqui, portaria 24 horas, um zelador e duas limpezas. Aí, nossa, Fabiano, você mandou aqui 43 mil reais. Eu tenho um orçamento aqui de 34. Aí, como? Então, assim, a gente tem isso ainda para enfrentar no mercado, né, Fabiano? A falta de... Não sei se é falta de conhecimento, de esclarecimento por parte dos síndicos, tecnicamente, estou falando, né? Não vulgarmente, de ter critérios para poder analisar em termos comparativos reais, né? Então, é desafiador também isso, né, Fabiano? E desgastante, né? Porque todo dia é a mesma história, não é isso? Sim, eu avalio, assim, o que a gente sempre torce é para ter um conselho participativo, porque dentro de um conselho você vai ter a multiplicidade de pessoas, essas pessoas vão participar e você vai ter ali dentro daquele conselho pessoas que vão se atentar para isso. Então, por exemplo, você recebeu uma proposta, ela está obedecendo os sindifícios? Não, está no sindicato, não sei o quê. Então, assim, você não sabe que o colaborador ele tem que receber o Vale Alimentação? Você não sabe que o colaborador ele tem o piso dele que ele tem que receber? Tem a carga horária dele? Você tem essa consciência? Então, assim, pega essa proposta que você recebeu, consulta esse prestador, porque ele pode estar ali colocando a bomba relógio dentro do seu condomínio. Você pode até, teoricamente, fingir que não sabe, porque você está achando que está fazendo uma economia, onde, na verdade, você está atrasando uma responsabilidade. Está comprando um problema, né? Você está comprando um problema e está atrasando uma responsabilidade que o condomínio vai ter que pagar, porque essa empresa, ela pode não fazer os pagamentos, pode encerrar um CNPJ qualquer aí, e a dívida fica para quem? Fica para o condomínio. Mas quem foi que fez essa economia lá na frente? Foi o síndico? Foi um conselheiro? Eu conheço o síndico que faz o conselheiro fiscal rubricar os contratos, que é o que eu recomendo.
Você está analisando comigo? Faz o seguinte, você vai assinar como testemunha, você vai rubricar todas as folhas. Vamos todos participar juntos. Por que nós escolhemos a GECOM? Porque está impecável, porque a proposta está certa, está dentro, obedecendo o sindifício, você não vai ter demanda trabalhista, ou ainda se tiver, você tem o corpo da GECOM que vai atuar ali, e se tiver alguma coisa errada, que nunca aconteceu comigo, né? Já aconteceu de termos trabalhistas, mas... Foi improcedente, olha que beleza. Então, aquilo ali eu chamo de vergonha, Daniel, aquilo ali é uma vergonha. Não vou... Mas no final é legal, né? Porque o condomínio viu que assim, o colaborador entrou, ajuizou a trabalhista, direito dele. Não tem acordo? Não, porque eu paguei tudo. Lembra do juiz? Nem a perícia nós pagamos. E foi integralmente improcedente. Foi legal. São nós casos, voltamos pro condomínio, olha aqui, tá vendo? Olha, fiquem tranquilos. Olha aqui a seriedade que a gente vendeu para vocês. Aqui a prova do 7, ó. Por mais que você seja assediado, eu acredito, por um advogado que chegue ali e coloque, vamos dizer, plante na sua cabeça que você tem direito a alguma coisa, eu acho que o que a gente passa, vamos dizer, uma prova de fogo, é você chegar ali, o juiz olhar e falar, mas você está pedindo o quê? Tá faltando o quê? Ó, tá aqui, o teu pagamento tá aqui, o que o teu sindicato pede tá aqui, você nunca teve aqui um atraso, você nunca teve nada. Mas o problema é a história que ele leva para o advogado, né? Sim. O advogado trabalha com os fatos que ele recebe ali. Então, se ele falar para o advogado, eu trabalhava tal e não acontecia isso, o advogado vai trabalhar com aquilo. Aí nós temos o controle de ponto, que é online, linkado, é real, não tem como. Você vai ter aí também a participação dos seus próprios colegas, se trabalhou Daniel. Hora extra, vai receber. Se você trabalhou lá, você vai receber. Às vezes eu tenho rendimento, a rendição do posto que acontecia, eu tinha atraso na rendição. O rapaz que estava lá antes, ele recebe um Uber da GECOM para ir embora. Mas você vai embora de Uber. Onde que é a sua casa? Você não vai pegar o transporte coletivo. Então isso aí já tá previsto, que a pessoa ficou ali porque não pode abandonar o posto. E ela vai de Uber para casa dela. Então, acho que passar pelo juiz é uma prova de fogo e mostra a seriedade e o cumprimento das regras, né? E é muito importante essa questão de você falar que o síndico é muito bom chamar o conselho e participar. Primeiro porque o conselho tem uma importância nisso daí, é legal. E você tem, às vezes, no conselho, um contador, um advogado, você tem várias experiências que somam. E, às vezes, uma visão que um não tem sozinho, o outro fala assim, mas olha aqui, tem que ver isso aqui, porque isso aqui dá problema. Aí o outro dá um pitaco lá no fiscal. Então, mas olha, e essa nota aqui vai ser esse KNAI certinho mesmo? Porque tá barato por quê? Porque ele vai fazer mão de obra, mas vai uma nota de monitoramento, por exemplo. Então você tem visões multidisciplinares ali que pode ajudar, né? Se você tiver GECOM, você não precisa que a GECOM já tem tudo isso, já faz para você. Mas se você não tiver ainda, é muito importante a participação de mais de uma pessoa, né? Sim, hoje mesmo eu estava falando com uma síndica, né? E aí ela falou assim, Marco, eu preciso de mais, né? De vários orçamentos. Eu falei, olha, nesse aspecto, né, você precisa de ver quem faz corretamente ali e quem você confia. Então não é tanto, precisa de vários orçamentos para comparar. Não, você precisa de empresas sérias ali que você confie para poder executar. Então o nosso negócio eu vejo que é muito mais isso, porque às vezes o pessoal vai lá só coloca uma planilha, né, uma tabela e com valores ali que divergem, mas não sabe de fato aprofundar em cada tema. Por isso que acho que é importante. Põe no balancete depois isso, né? Coloca. Então, agora, já finalizando, tem mais isso também, né, Fabiano? Depois que implantou o condomínio, treinou, capacitou, tá lá acompanhando. Não é só isso, né? Mensalmente, a gente tem que mostrar para o condomínio que está sendo cumprido, que está sendo certo. Então, o que é isso? Não é só dar nota fiscal lá. É dar o olerite do cara lá assinado, com todas as verbas escritas, o comprovante da GECOM na conta dele, o vale-refeição pago, o extrato FGTS comprovando que está depositado na conta dele. Então, tem essa prestação de contas daquela mão de obra, da regularidade e legalidade todos os meses. Isso também é muito importante, né, Fabiano? Eu acho sim, eu acho essencial. Eu acho que, na verdade, o que você está falando, Daniel, você está traduzindo a essência GECOM, que é o quê? Você ter todos os serviços integrados e para eles fazerem efeito, eles têm que estar integrados. E essa integração ela vai trazer o quê? Ela vai trazer a evolução do condomínio, ou seja, aquela guarita vai estar sempre pintada, você vai ter previsibilidade, você vai conseguir enxergar os números de uma forma mais consistente, você não vai ter que ligar para o contador, depois você liga para o advogado, depois você liga para o RH. Não, está tudo integrado. Então, esse demonstrativo que vem trazer esses resultados, ele vai trazer a previsibilidade que o síndico precisa para quê? Para quando ele chegar na Assembleia, ele dar satisfação da gestão dele. Ele vai poder escutar melhor as pessoas. A dona Maria quer um salão de beleza lá embaixo. E aí, vamos viabilizar? Vai ser importante o condomínio? Não. Tem que aumentar o portão da garagem. O portão eletrônico está muito lento.
O síndico tem que trabalhar dessa forma. E eu acho que a ferramenta principal é isso. É essa demonstração dos números, demonstração da capacidade do condomínio ser gerido de uma forma correta, consistente, por profissionais, cada um fazendo o seu, e o síndico atuar na área dele, que é o quê? É se comunicar com os moradores, na minha opinião. Poder de decisão com qualidade. É isso daí. Bom, esse assunto, se a gente ficar aqui, dá pra ficar um ano aqui falando, né? Encanta, nós vamos falar mais sobre isso. Fabiano Biscalquim, seu bandido. Grande Daniel. Ó, muito obrigado. É bom demais ter você aqui. Eu agradeço. Porque quando você tá aqui, é o certo pelo certo. Certo pelo certo sempre. Obrigado, Daniel. Sempre um prazer, viu? Obrigado, Fabiano. Obrigado, Daniel. Obrigado, Maicon. Estou sempre à disposição. São Paulo tá lá pegando fogo, mas é a cidade que a gente ama, é a cidade que eu gosto, é o trabalho que eu gosto também. Sempre à disposição. Obrigado É a cidade pelo das convite. oportunidades. Sempre. Estamos juntos sempre. E vocês aí, ó, gostaram? Comentem aqui. Siga o nosso canal, dá o like aí, que tô ficando cada vez mais agora menininho da internet. Né, Michael? Muito obrigado pela sua participação, gente. pela sua Obrigado, presença doutor. hoje. Você foi espetacular. Maravilha, muito obrigado. Espero ter ficado na altura da doutora. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau, até mais. Valeu.